digamos que fosse isso aqui, né? Que eu tivesse gravado uma guitarra aqui, certo? Gravei um violão aqui, uma guitarra, e depois eu gravei outra, num outro canal, abaixo. Aí para eu saber quais foram os takes que foram feitos, eu dou um Ctrl R, ou vou lá com o botão direito e renomeio. Uma outra coisa importante de saber é como se faz um reverse, né? Manipulando aqui o frame. Então, mesma coisa, você pode clicar com o botão direito, tá vendo? E dar o reverse. Ou você pode apenas apertar o R, que é bem mais rápido e intuitivo. Então, eu pego aqui o canal, dou um R. Para que o reverse? Para ele dar impacto antes de começar uma música, por exemplo. Então eu tenho aqui um reverse do kick, eu estou colocando aqui do kick, né? Kick com o nome de violão. Tudo exemplo. Sacou? Isso, ó. Isso aí funciona muito bem com um prato de bateria, ó. Eu vou aqui em sample. Eu tenho aqui, ó. Aqui já tem até um reverse pronto, ó. Mas como é que eu crio esse reverse? Ó, esse é legal usar reverse com um prato que tenha bastante sustain, né? Que o release dele seja grande. Então eu vou pegar aqui, vou arrastar aqui para esse canal, só para a gente dar exemplo. O ideal seria arrastar já para um outro canal, né? Como eu faço isso? Vou apagar aqui. Vou até apagar esse canal que foi só a título de exemplo. Pego aqui, arrasto aqui, ó, abaixo do último canal. Aí ele vai criar já um canal para mim, ó. Eu nem preciso. Ele já vai criar. Tá vendo? Ele já vai criar um canal aqui para mim. Eu nem precisei vir aqui com o botão direito e clicar um novo canal, entendeu? Ou dar um Ctrl T para criar esse canal. Eu simplesmente arrastei, certo? Aqui. Se eu quiser apagar o frame, eu seleciono, deleto. Se eu quiser apagar o canal, eu seleciono e deleto. E aí, o que eu faço aqui? Eu simplesmente aperto o R. E aí ele fez o reverse. E aí eu posso colocar esse reverse aqui antes de começar o beat, por exemplo. Certo? E é um pulo do gato também já de produção, eu colocar e deixar um espacinho antes. Porque o reverse, na maioria das vezes, ele dá uma intenção, como se fosse um acorde dominante. Como se fosse uma preparação para poder chegar a alguma coisa. Ele dá essa intenção. Então, se eu deixo uma pausa, é porque aqui o espaço está pequeno, né? Vamos usar aqui, por exemplo. Eu vou selecionar aqui, vou dar um 0 para mutar essa parte. E vou... Isso aqui é bem interessante. Já é macete de produção, mas falando do frame em si, a gente pode usar o reverse dessa forma. Valeu? Outra coisa importante, aqui eu vou dar um R novamente, é a gente saber que a gente pode mudar a tonalidade desse prato. Então, por exemplo, ele está aqui, né? Tá. Aí eu dou 2 cliques nele com o botão esquerdo do mouse, vai aparecer essa telinha aqui, ó. Como é que eu mudo?
esse prato, deixo ele mais agudo, por exemplo, com transposer. Subir meio tom. Subir mais meio. E aí, por exemplo, ó, um tom, subir uma terça menor, subir uma terça menor. E aí a gente vai dar a intenção que a gente quer. E aí lá pro reverse, a gente já deu efeito. Então é basicamente isso que a gente pode pensar do frame. A gente também consegue... Deixa eu dar uma aumentada aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente consegue diminuir um pouco essa tela, certo? Para a gente poder ver melhor o que está acontecendo nas duas áreas. Em vez de deixar de reverso, eu vou deixar normal para vocês visualizarem aqui. Pô, mas está meio agressivo aqui. É o volume. Eu também consigo controlar o volume diretamente do frame aqui. Pô, mas não dá pra já mexer no volume aqui? Estou dando só um Ctrl Z. Não dá pra mexer no volume aqui? Tá, dá. Mas e se eu quisesse usar dando dinâmica, por exemplo? Então, vamos dizer que do R aqui, que eu queria ele aqui e queria aqui. Só que aqui, vamos dizer que aqui está muito agressivo. E aí eu consigo abaixar o volume só para não precisar duplicar isso aqui, né? E deixar o prato num canal e o reverse no outro, para não precisar fazer isso. E ter um monte de canal desnecessariamente na sessão e abaixar o volume só aqui. Por exemplo, eu posso, vou apagar aqui, delete. Eu posso ter esse frame aqui aqui mesmo, já, e eu posso abaixar o volume dele aqui, na normalização. Eu vou dar um zoom aqui, ó, e aí eu posso aumentar um pouquinho aqui o fade in e certo? Ou vice-versa. Aumento aqui. E aqui eu quero menos impacto. Porque tem, digamos que tem outros elementos aqui nessa parte. Então é isso. A princípio, o que é mais importante aqui da gente entender é que a gente consegue tanto transpor a tonalidade do frame quanto alterar o volume do frame. O BPM também é possível, mas a gente não vai usar nesse caso aqui. A gente usaria se a gente trouxesse uma track aqui para dentro, entendeu? E aí a gente já ia falar de ARP, e aí a gente poderia alterar o BPM dessa track se a gente fosse fazer um remix, algo nesse sentido. Mas falando do frame especificamente, a gente tem essas opções. A gente também pode mudar a cor somente desse frame aqui. Tem uma ideia aqui que de repente eu quero rever depois e tal. E aí ela vai ficar um pouco diferente dos outros. Esse frame vai ficar um pouco diferente dos outros frames que tem no canal.